Beleza? Sobe ele um pouquinho mais. Assim, o dia de manhã tava muito bom. Espero que esteja também. Eu vou pegando o jeito. Olha o que os caras vão fazer. Olha o que os idiotas vão fazer. Alguém vai falar uma bosta? Ou não? Ela tentou atravessar a rua, né? Coitada. Boa tarde. Não se trata da menina ser provocante ou não. Se trata da menina não precisar passar por constrangimento. Um conceito básico, tá bem tranquilo de lidar, onde eu não estou ofendendo ninguém assim. É bom de olhar? É. Uma mulher bonita, não é bom de olhar? A quem gosta de olhar mulheres bonitas? Ok, pronto, acabou. Só se conforme com isso. Eu tenho isso, eu até quero falar sobre isso daqui a pouco. Então, prontinho, arrumei provavelmente o assunto aqui para trocar uma ideia. Sobre um respeito às minas aí de verdade. Não sei até se eu já não falei sobre isso. Geek. Não. Tá. Esse é o Pardal. Pardal é um cara fenomenal. Não tenho nada hoje, querido. Pedi, tá certo, né? E não tenho mesmo. Tenho R$2 no meu bolso. Tarde deu uma fechada mais do que o natural dos últimos dias. Tá mais gelado, deu sabe, uma nuvem que abaixa, ou várias nuvens, né? Então deu uma geladinha maior do que o que tem acontecido nesse horário. Já há algumas horas o sol se escondeu aí atrás dessa nebulosidade toda. Hoje, terminada a quarta-feira, não vou dizer que está terminada a atividade profissional remunerada, porque não está. Ainda tenho o meu churrasquinho para correr atrás aí. Enfim, tentar aí, né? Segurar um pouquinho a bronca, enfim, torcer para que as vendas sejam relativamente boas. Fazer o possível para isso. E vamos lá. Trabalho, bastante trabalho, resolvendo algumas coisas. Algumas outras coisas acumulando, mas acumulando no sentido de que à medida que você resolve uma, aparecem duas, né? Então tá tudo bem, vamos pro próximo sem medo. Foi um dia corrido, com bastante coisa, bastante informação para passar, mas também produtivo e relativamente tranquilo. Uma coisa que eu preciso registrar aqui, que não sei se eu comentei sobre isso, mas agora no fim de semana aí, ou foi não sei se foi domingo ou se foi segunda, enfim,
faleceu o Mister Catra. Mister Catra era um sujeito icônico e presente em algumas páginas da mídia quase que constantemente. Eu o conheci sabendo que o seu trabalho era funk, e o tal do funk proibidão, né? Aquela manifestação artística, por mais que eu abomine essa manifestação, eu tenho que chamá-la de uma manifestação artística sim, porque o é. E pode ir, filho, pode ir. Eu deixo você ir mais para a esquerda e eu para a direita e eu fico para a esquerda. E eu tive algumas manifestações de completo desprezo. Não desrespeitando o conceito de família nem nada, mas desrespeitando o conceito cultural do que ele faz. Era um cara que estava sempre por... E o que era engraçado é que ele era um cara considerado por várias vertentes culturais brasileiras. Daqui a pouco eu continuo. E eu nunca entendi muito bem isso, pelo terrível estilo de música que ele praticava. Então eu pouco me manifestei, eu sabia que ele era uma figura icônica, que ele tinha vários filhos, tinha relacionamento, sempre mostrou isso, de ter relacionamento com várias mulheres ao mesmo tempo e tal. Isso ajudava até na postura dele como um ícone do funk, né? Pelo funk ser uma manifestação que muito cultua essa parte do machismo e do domínio masculino e tudo mais, enfim. Eu tinha lá os meus motivos de alguém distante desse mundo dele e tinha as minhas dúvidas de alguém próximo a mundos que se relacionavam com o mundo dele. Não entendia, mas sempre fiquei na minha. E ele era jovem, ele tinha a minha idade, ele tinha 49 anos e lutava há alguns anos contra um câncer do estômago. Morreu aqui em São Paulo, inclusive. E tinha 32 filhos, 3 mulheres, e os jornais mostram isso, falavam isso com a maior tranquilidade. 3 esposas, como assim? São esposas mesmo, oficiais e tal? Eu acredito que a poligamia não seja permitida aqui no país, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero fazer um meia-culpa aqui, eu quero pedir desculpas aqui. Porque para todas as poucas pessoas, os poucos momentos em que eu me referi à morte dele, eu fui sarcástico com a questão de que o mundo da arte não será mais o mesmo e tal. E eu preciso fazer um meia-culpa por primeiro uma outra coisa. Ao que parece, ele já teve até bandas de rock, e de rock respeitadas por bastante gente. Então ele figurava no setor, no ramo artístico em geral, porque ele tinha muita cultura e tudo mais, por incrível que pareça. Ele era formado em Direito, ele falava 5 línguas, ele realmente tinha um nível cultural acima da média. E também deixo muito claro que não tenho nada contra um conceito de relação
poligâmica, porque, como eu já disse antes, relacionamentos entre pessoas capazes, ou seja, responsáveis pelos seus atos, que consentem naquele relacionamento, não tem nada de criminoso e não tem nada que a lei se manifestar em relação a isso. Nada, nada, tá? Eu só brinquei com a parte da lei, né? Que acho que o jornal às vezes é um pouco inconsequente, né? Ao falar uma questão que pode instigar a uma informação errônea de que ele era contra a lei, ele praticava relacionamentos não legalizados, esse tipo de coisa, tá? Porque senão, sabe, quem como eu defende a livre sexualidade deve defender, antes de tudo, o livre relacionamento consentido. Já deixo muito claro, entre indivíduos capazes de decidir, de tomar as suas decisões. Pronto, acabou. Consentimento, tá? E o meia-culpa vem de um outro lado. Hoje, dando uma olhada numa matéria, deu tempo de eu dar uma escapadinha num pedaço ali, me chamou a atenção uma outra coisinha e acabei entrando numa matériazinha, numa enquetezinha que dizia assim, 5 coisas ou 15 coisas que você não sabia sobre Mr. Catra. E aí falou sobre isso, de que ele tinha um nível cultural bastante elevado, de que esses 32 filhos eram compostos de filhos naturais e adotivos, entre 15 relacionamentos que ele teve, e ele os levava para morar com ele, tinha condições de criar, gostava realmente dos filhos, gostava de crianças. E nesse ínterim, aí entrando num sub-item deste, aí o meu tirar o chapéu, aí a minha base específica de poder lamentar de não ter podido falar isso antes de... Meu preconceito não ter deixado eu saber de algumas coisas que acabei sabendo agora. E esse é realmente o fator que eu queria dizer. O cara adotou 2 crianças portadoras do HIV. E ele sempre deixou claro que ele nunca as expôs. Ele nunca quis com isso ganhar alguma coisa, ter alguma vantagem em relação a nada. E, inclusive, sempre manteve a identidade e a descrição que esse fato necessita. E isso me faz mudar quase que completamente a minha visão sobre ele. E aí realmente eu me resigno, né? Eu realmente tenho que me desculpar em relação à minha postura preconceituosa, puramente preconceituosa, sem levar em conta as coisas boas que essa pessoa pode ter feito. Artisticamente, da forma como eu conheci, o que ele fez não me trazia a menor
menor curiosidade, não me gerava a menor importância e me gerava, ao contrário, aquela curiosidade de não entender como é que pessoas que eu respeitavam tanto esse cara. Pode ser que algumas dessas pessoas o respeitassem justamente pela sua postura social, né? Sai do meio da rua, mano. Então, tá aqui, registradinho. Aos familiares eu não tenho que pedir desculpas, eu nunca desmereci a pessoa, eu simplesmente fui sarcástico com a arte, com o meu efetivo desprezo pelo tipo de manifestação artística que ele era remunerado para isso, mas eu não posso culpá-lo, simplesmente colocá-lo como o vilão dessa conversa. Há quem consuma, há quem pague pelo trabalho de alguém. Eita, nós, hoje tá bom o negócio. Então eu tenho que simplesmente engolir isso. E aí, continuando o que eu estava falando agora, porque veio o assunto na cabeça e eu às vezes preciso falar. Eu não quero ser hipócrita, então eu vou tentar também, junto com essa reflexão, refletir comigo mesmo, tá? Quando uma menina, vamos ser correto, completamente, quando uma moça gostosa passa perto de um grupo de homens, é muito comum. Aí, esse tá no celular, ó. Quer apostar? Tá. Na mão direita. Não se trata, existe toda um conceito cultural de comportamento que vira meio que obrigação as pessoas, esse grupo de homens, fazer um comentário jocoso ou às vezes até o pior, mexer com a menina, beleza, ir lá em casa, esse tipo de coisa, tá? Eu fui criado na periferia, cara, eu não tenho vergonha de dizer isso. Tive que aprender a sobreviver a esse meio. Então, durante muito tempo, eu também agi assim. Mas muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Eu estava falando com uma moça hoje, com uma colega de trabalho, sobre uma propaganda que eu vi. Está aqui na minha rede. Esses dias eu limpei meu Google Fotos, meu Google Media. E esse eu não limpei não, deixei aí porque é importante ele estar aí. São 2 ou 3 situações para consolidar uma campanha bastante importante. Ela é falada em inglês, né? Mas eu acho que não é de algum país de língua inglesa não. Mas enfim, a campanha se trata de respeito. E aí estão 3 caras num bar, num estabelecimento com um balcão. E quem está servindo eles é uma moça. Então ela traz uma cerveja, abre a garrafa e sai. E o cara que pega a cerveja olha para ela e fala assim: muito obrigado, sweetheart, né? Que eles costumam dizer, minha querida. Alguma coisa assim. Tentando traduzir pro contexto, eu diria assim: obrigado, queridinha, obrigado, lindinha. Alguma coisa assim. Para quem não está entendendo, já começa errado, né? A forma, ele já olha maliciosamente. É uma menina bonita. Mas ela não deu nenhuma razão para ele se insinuar. Lógico, ele tem o direito de se insinuar, de paquerar, enfim, de flertar. Mas há maneiras menos agressivas, né? E aí ele já começa errado, aí ele caga logo depois ao dizer, os 2 outros amigos olhando pra ele diz: bonita ela, né? Será que
depois do trabalho ela pode sair comigo. Ou seja, e ele fala de uma forma que ela consegue ouvir, né? Isso é mais chato ainda, né? E aí, nesse ínterim, um dos amigos está pensando, e aí se traduz o pensamento dele, como se a gente conseguisse ouvir o pensamento dele. Ele começa a falar: isso é muito chato, que coisa feia. Eu falo com ele, pô, vai ficar mais chato ainda, vai ser constrangedor se eu der essa bronca nele, mas se eu também não falar, é chato pra menina. Enfim, e aí o cara vira e fala: ei, só uma boa. Ele decide falar: não faz isso não, cara, isso é chato, isso é constrangedor. E aí vira aquele clima chato. Enfim, próxima cena, dois amigos conversando num quintal de uma casa, assim, bem confortável, e rindo, terminando uma piada. A cena começa assim, alguma coisa assim: 30 Seconds to Mars. 30 séculos. Não, 30 seconds, 30 segundos para Marte. E aí esses dois amigos estão nesse quintal tal, e a esposa vem trazer uma bandeja com carne, ela que está fazendo o churrasco, tá? Alguma coisa assim. E aí ele aproveita que ela trouxe e meio que continua numa infelicidade gigante. Ele continua a piada e tipo assim, se fosse para trazer isso aqui queimado, eu mesmo faria, né? E olha pro amigo dando risada assim, tá vendo, cara? E aí esse amigo ouve aquilo e vem de novo aquela coisa do pensamento, como se a gente pudesse ouvir o pensamento dele. Ele fica brigando com ele mesmo, assim, discutindo com ele mesmo. Eu não posso deixar de falar isso, é sacanagem. Mas ele é meu amigo há 20 anos, eu tô na casa dele, tal. Enfim, e aí ele decide falar, e ele fala. Lembrei das 4 situações já. Ele fala: cara, não fala assim não, isso é muito chato. Ou seja, ele é um amigo dele, né? Então, é justamente por ser um amigo dele que ele tem que falar. Como eu já fiz com alguns amigos meus, né, Marco? Fiz o que eu pude, tá? A terceira cena, outros amigos conversando, acho que num restaurante, e toca o telefone de um deles, e o cara é extremamente machista. E aí ele fala com a mulher: como mais dinheiro? Tá louca, meu? Já não te dei dinheiro suficiente para isso, para hoje, não sei o que, para essa semana? Ele faz alguns comentários bem machistas e é a mesma coisa. Um dos amigos fala: cara, isso é muito feio, isso é muito chato, não tem graça. E cria um clima chato. E a quarta cena é um ônibus, uma moça sentada no ônibus e um cara no outro lado do ônibus encarando ostensivamente a moça, constrangendo a moça. A moça não tem muito onde tampar mais, né? Que ela tem o direito de usar uma saia ou qualquer outra coisa assim. E aí tem um cara no ônibus que também tá olhando aquilo e falando: meu, não vou me meter nisso, não sei o que pode dar. E tal, até que nessa briga interna ele não fala nada, ele simplesmente entra na frente da moça, olhando pro cara, e olha pro cara, e faz um sinal negativo com a cabeça, tipo assim, ó, só.
E aí termina com um simples termo, respect woman. Respeite as mulheres. Você acha que a menina que agora, logo no começo aqui do vídeo a gente filmou aqui, você acha que a menina não viu? Que os caras ficaram na porta, ficaram olhando para ela. Deu para perceber que antes disso ela já estava tentando atravessar a rua, mas não conseguiu. Ela só ia atravessar a rua por causa daquilo. E só o fato dela tentar atravessar a rua, porque ela viu os caras, e claro que ela temeu uma gracinha, uma investida idiota, alguma coisa a mais, porque ela tem que temer isso mesmo, porque isso existe no Brasil. Existe realmente o cara que tem a manha, e eles são muitos, de achar que já que a menina está provocante, ela está provocando ele, ela quer ele. Isso é de uma infelicidade tão gigantesca. Isso vem da mesma linha de alguém que passa um carro com uma moto a pé, de uma bicicleta, passa por alguém, por uma outra mina e faz: eita, oi delícia, vamos conversar. Eu não sei em que cidade, em que região, em que país esses caras nasceram. Na verdade eu sei. Eu estou só dando uma de não entendido. Eles nasceram na mesma periferia que eu. Será que um cara desses acha que a menina vai parar e vai voltar e vai falar: oi, você me chamou? Claro que eu quero ficar com você. Opa, podemos ir agora. Será que ele pensa isso? E se ele não pensa, porque não é possível ele não pensar, é pior ainda, sabe por quê? Porque é apenas uma provocação para se dar bem, para ficar mais ou menos bem com os amigos. Para quem está com ele ver que ele mexeu com a mina. É um sinal meio de um machismo idiota. Que a mim, quem faz isso, eu olho e faço: mas para quê? Mas para quê? O efeito é inverso. E um cara não consegue, se um troglodita desse não consegue entender que o efeito é inverso, ele não consegue entender que se ele quer aquela menina, não é assim que ele vai ter essa menina. Ele vai assustá-la, ele vai constrangê-la. E na minha opinião é mais constrangedor para ele. Agora, estamos em tempos, né? Estamos em tempos. Lembra quando eu falo sobre meu medo da institucionalização da intolerância? A cerne do pensamento do intolerante é muito parecida com essa. É muito parecido com essa. Se não quiser que mexa, não usa umas roupas dessa. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse? A não ser com mais de 75 anos de idade, no mínimo, hoje. Porque não é possível. Não é possível. Que a gente não aprende, que é pra cá que a gente está indo. Enfim. Tem sempre um enfim. Estou chegando já em casa. Que pena. Que peninha. Ver essa menina agora na frente do trabalho foi realmente constrangedor. Aí, para não dar uma de santinho e de tudo, cara, é assim, eu ainda tenho muito traço machista. Eu, sim, olho, mas, primeiro, com o máximo possível de descrição que eu possa. Se eu não conseguir olhar, correndo risco de constrangê-la ou de me constranger, eu não vou olhar. E principalmente, ela não tem nada com isso. Ela não tem nada com isso. Eu fico tentando imaginar, né? Se alguém realmente tem isso, de que mexeu com a mina, ela gosta que mexe. Na cabeça desse cara é isso. Ela está vestida assim, ela gosta que mexa. Ela quer ser olhada. Cara, ninguém tem nada com isso. Se ela quiser ser olhada, olhada é uma coisa.
Agradeça. Não deve ser nada gostoso andar pelas ruas de um país muçulmano radical. Aquelas coitadas daquelas procriadoras, porque é isso que essas mulheres são. Elas são procriadoras. Ainda estão no curral, ainda não saíram do curral. Mas a visão é ruim, né, cara? A visão é pouco atraente, né? Tá certo, bro. Agora você vai deixar eu passar. E quando passa, poxa, passa uma menina bonita, sensual, por que não dizer? Ah, legal, nossa, olha que menina bonita, pronto, acabou. Essa menina é uma filha, essa menina é uma mãe, essa menina é uma irmã, essa menina é uma esposa. Se a gente começasse a pensar isso, a gente melhoraria bastante o ambiente. Sabe por quê? Porque as meninas, mais meninas iriam estar mais à vontade para andar mais bonitas. E se ela quer provocar todos os homens que ela passar pelo caminho, se ela quer provocar todas as mulheres que ela passar pelo caminho, se ela quer escandalizar a sociedade, ninguém tem nada com isso. Nada com isso. Tá? Eu convivo minha vida inteira, e já faz tempo que eu estou nessa vidinha, convivendo nela, né? Com muito mais erros do que acertos. Mas entre causas de erros e acertos da nossa sociedade, esse estúpido machismo que vem carregado de todo um contexto de cristianismo, do latino, da dominação por portugueses e espanhóis, e depois com italianos, ou seja, latinos, né? Latinos, especificamente. Eu tenho que admitir não ter tido suficiente interesse e capacidade de identificar isso antes. Quem sabe eu já estivesse ajudando mais hoje. Ou a proliferação da ideia ou das minhas ideias. E pronto, né? Que pena que eu demorei tanto. Sabe, quando eu falo em humanismo, eu falo sobre isso. Eu falo sobre liberdade completa. Liberdade completa. Sobre leis não baseadas não mais baseadas em conceitos abraônicos, tá? Em não se reverter culpas, tá? A culpa é do agressor, a culpa é sempre de quem agride e acabou. Não há nenhum subterfúgio, não há nenhuma atenuante ao agressor. Nenhuma. O agressor agrediu. Pronto, acabou. Porque, sabe, ainda, infelizmente, acontece muito caso, onde a própria sociedade não permite que se continue, porque a vergonha é tanta que você vai ser taxado, vai ter que provar, você não vai ter um apoio necessário. Eu vou explicar bem o que eu estou querendo dizer, muito simples, tá? Tá lá a prostituta, tá lá, no ponto dela, atendendo a quem tiver interesse.
e a quem ela tenha todo o direito de falar: você eu não quero e você eu quero. Se alguém chegar nessa prostituta e ela não quiser, e ele falar: eu tenho direito, eu quero, eu vou pagar, ele está errado. É assim, o crime é de estupro. E acabou. Agora, me fala, vamos lá, vamos ser honestos minimamente. Vamos ser minimamente honestos conosco mesmo. Essa menina vai chegar numa delegacia da mulher e vai falar: eu fui violentada. Tá, qual a sua atividade? Eu sou prostituta. Ela vai? Não dá pra ir, né, bro? Falou? Não dá pra ir, cara. Não tem como. E é isso que tá errado, tá? Não é a judiação da prostituta. Opa, hoje farão aqui no lado de fora. Hoje se ferraram, hoje vai fazer frio. Não, uma hora eu explico isso aí, que é a feirinha, eles estão me deixando isolado sozinho aqui fora toda quarta-feira. E hoje que tá um geladinho a mais do que o normal, vieram todos pra fora. Eles fazem lá dentro do salão. Enfim, é isso, tá, gente? Vamos melhorar urgentemente, vamos crescer, vamos evoluir urgentemente. Beijo, tchau.